gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal e acione o seu sininho, porque nós estamos, desde a semana passada, estamos assim em horários e dias que não são esses três, vindo com vídeos curtos, com dicas de costura, bate-papo, às vezes dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, até sobre peça que eu expliquei aqui, mas ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou pegar essas dúvidas todas e saná-las nesses videozinhos extras que eu vou lançar, tá? Então é assim, gente, é muito importante que vocês curtam o vídeo, porque cada vez que vocês curtem o vídeo, é como se vocês estivessem me pagando pelas aulas, pelo meu conhecimento. Estão pagando a artesã, a professora, tá? E é uma forma tão simples de pagar, que é um clicar de dedos, não custa nada. E eu não estou falando só para os meus vídeos, não. Até outros vídeos que vocês assistem. Vamos valorizar o trabalho das pessoas, tá? Porque fazer vídeo dá trabalho, não é só o nosso conhecimento, não, dá trabalho fazer também. Então é assim, hoje nós estamos começando essa semana, nós vamos começar essa semana com um kit. E hoje nós vamos fazer essa peça aqui. Aí vocês vão falar, o que é isso, Glace? Isso aqui, gente, é uma capa para tampa do fogão de vocês, tá? Uma capinha para tampa do fogão. Você vai encaixar ela na tampa do fogão, ó, e quando a tampa estiver levantada, ela vai ficar assim. Quando a tampa estiver abaixada, ela vai ficar assim, tá? Ela é super bonitinha, fácil de fazer, ó. Fácil de fazer. Apesar de estar super bonitinha assim, ela é barata. Você não vai precisar vender muito caro, porque nessa capinha aqui, nós não estamos utilizando o forro nem manta, tá? Então, ó, super gracinha de fazer. Aqui eu tô fazendo com tricoline, mas pode fazer com qualquer outro tipo de tecido. Pode fazer com Oxford. Agora o Oxford tem umas estampas maravilhosas, né? E como barrado, você pode utilizar um tecido de algodão. Mas assim, muito legal. E esse lacinho aqui, ó, dá todo um charme na peça. Fácil de fazer, rápido de fazer. Na próxima aula, na aula de quinta-feira, nós vamos vir com a aula do protetor da tampa do forno, tá? E na outra, um pano de prato. Esse nosso kit de cozinha, ele vai ter 3 peças. A tampa do fogão, a tampa do forno e um barrado de pano de prato. Super legalzinho para vocês venderem muito, já ir mostrando e pegando encomenda, ou faz com os tecidos que você tem e vende pronta entrega, tá? Eu espero que vocês façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? E espero que traga prosperidade para a casa de vocês esse tipo de mercadoria, de arte, tá? Um grande beijo no coração de todas e vamos trabalhar para fazer esse nosso, porque, como eu falei no início, nós vamos fazer essa semana com o tecido que eu comprei 1 metro de tecido, e com esse 1 metro de tecido, mais alguns retalhos de um outro tecido de composição, nós vamos fazer um kit para cozinha, tá? Então é assim, essas medidas que eu vou dar para vocês são medidas que vai caber em qualquer fogão de 4 bocas, mas
existem no mercado fogão de 6 bocas e de 5 bocas. Então, vou ensinar vocês como vocês devem medir e o cálculo que vocês têm que saber para poder fazer a capa do fogão de vocês. Então, é assim, ó, gente. Aqui, vamos supor que aqui seja a tampa do fogão, tá? Que vocês têm aí. Então, vocês vão medir a largura e o comprimento, tá? Ó, vamos medir a largura e o comprimento, que é da frente do fogão até o final, tá? Aqui. A largura e o comprimento. No meu fogão de 4 bocas, a largura dele é 51 centímetros, tá? E nós vamos acrescentar na largura 6 centímetros. Então, no meu fogão é 51 centímetros mais 6, que é igual a 57 centímetros, tá? Então, aqui é a medida da tampa do fogão, aqui é do tecido que eu vou precisar. Por que eu acrescentei 6 centímetros? Porque na largura, ele vai precisar ser maior para o encaixe ser perfeito, para não encaixar aquilo muito justo, beleza? Ainda tem as costuras que vão ser feitas nas laterais. Agora, no comprimento, que é no assim, o meu fogão de 4 bocas tem 47 centímetros. A esses 47 centímetros, nós vamos acrescentar 4 centímetros apenas. Então, ele vai ficar com 51 centímetros. Tá? Vai ficar com 51 centímetros. Aí, assim, porque eu só acrescentei 4 centímetros? Porque no comprimento não vai ter grandes modificações. Vai ter a bainha de um lado, a bainha de outro só, tá? E mesmo assim já demos uma folguinha, beleza? Então, o tecido que nós vamos cortar, nós vamos precisar de um tecido que tenha, ó, aqui é o tecido. Esse nosso tecido, ele vai ter 57 por 51 centímetros, tá? 57 ele vai ter na largura e 51 centímetros no comprimento, beleza? Isso para tampa. Então, vamos ao tecido. Então, se você tem um fogão de 5 bocas, você vai fazer o cálculo de acordo com a largura. De 6 bocas, a mesma coisa. Aí agora vamos lá. A nossa tampa, ela tem 2 etapas. Ela tem a parte de cima e tem a parte que fica de baixo, que é a parte de encaixe, tá? E essas partes nós vamos fazer separadamente e depois nós vamos costurar tudo juntinho. Então, para isso nós vamos precisar de para tampa, né, para a parte da frente do tecido, nós vamos precisar de um tecido, como eu já falei. O meu tecidinho eu comprei, até mostrei na aula passada as minhas comprinhas, esse daqui de galinho, tá? E nós vamos precisar de um tecido que o tamanho dele seja, na largura dele, assim, ele no assim, 57 centímetros e no assim do comprimento, 51 centímetros, tá? Então, um tecido de 57 por 51, beleza? Então, nós sabemos que a largura dele é 57. Nós vamos utilizar nele um barrado, tá? Esse barradinho aqui, nós vamos utilizar. Então, esse barrado, esse aqui é o barrado, é a parte de cima. Ele no assim, na largura, ele vai ter a mesma largura do tecido, que é 57 centímetros. Agora, no assim, ele vai ter 8 centímetros, tá? Aqui, nós vamos fazer um babadinho, tá?
Esse babado, ele vai vir aqui em cima. Ele vai ser um babado franzido de bordado inglês. Se você quiser fazer de tecido, você pode. E ele vai vir aqui em cima. Porque imagina que a nossa capa tá de frente para você, o fogão tá de frente para você. É essa posição aqui. E nós vamos precisar também de um passa-fita com fita. Eu estou utilizando fita vermelha. Esse meu tecido de poá também é vermelho, porque tem na crista dos galinhos tem o vermelho, tá? Ela vai ficar aqui. Então, nós vamos precisar de um passa-fita com fita de 57 centímetros também. E eu vou utilizar um laço, tá? Esse laço aqui é um laço diferente, como vocês podem ver. Já tem o PAP desse laço aqui no canal. Eu vou deixar o passo a passo desse laço, a aula de passo a passo desse laço, na descrição do vídeo. Vai aparecer um izinho aqui em cima. É só clicar, gente. Já vai direto para a aula. Esse laço, ele é muito versátil e ele é charmosíssimo e fácil de fazer. E vai vir assim. Então, a parte de cima da nossa capa, né, vai ser esse layout aqui. Aí nós vamos ter que fazer a parte que vai ficar por baixo, que é a parte de encaixe da nossa capa, né? Ela vai ser a parte que vai vestir, encaixar, que quando a tampa do fogão estiver levantada, é essa parte aqui que vai ficar aparecendo. Nessa parte aqui, nós vamos utilizar, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse tecido aqui, ele é mais curto, ele não vai abraçar a capa toda. Então, daqui a aqui, nós temos 30 centímetros, tá? Então, 30 centímetros e a largura continua sendo 57 centímetros. 30 por 57, beleza? Nós vamos utilizar na ponta dele um barradinho vermelho, o mesmo tecido que nós estamos utilizando na parte de cima, tá? E o babado, a mesma coisa. Babado, vocês sabem, eu acho que, não sei se eu falei a metragem, mas ele é o dobro da largura, tá? Para poder fazer ele franzidinho. E esse babado, nessa parte aqui, não vai ficar aqui não, vai ficar aqui, ó, tá? Esse babadinho vai ficar lá. Vamos utilizar também passa-fita com fita, 57 centímetros. Esse passa-fita com fita vai ficar aqui. E vamos utilizar também um laço aqui no meio, tá? Então, a parte de cima, a parte de baixo vai ficar assim. Ou seja, vamos precisar de 2 laços, tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ornamentar. Nós vamos ornamentar o barradinho de lá, né? A parte de cima e a parte de baixo, separadamente. E depois, só depois é que nós vamos juntar uma parte. Gente, aí primeiro nós vamos fazer a parte do encaixe, tá? Vamos preparar essa parte aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar o tecido de composição, que é essa faixinha. Vamos pegar uma lateralzinha dele, dobrar pro acabamento e vincar, tá? Pode dobrar 1 centímetrozinho, só para ajudar no acabamento. Aí aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o babadinho. Então, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Se o tecido que vocês vão utilizar, o tecido estampado que vocês forem utilizar, o desenho dele tiver um sentido, por exemplo, esse meu aqui, ele não tem um sentido, porque tem na faixa dele, tem, ó, galinhos de cabeça para cima, galinhos de cabeça para baixo, tá?
galinhos na lateral, então ele não tem uma direção. Mas se no seu caso tem uma direção, vamos raciocinar. O nosso barradinho vai ficar aqui. A nossa tampinha vai ficar levantada. Essa parte aqui é de baixo. Então, a parte que nós vamos colocar o nosso barrado é a parte de baixo do desenho, tá? Se o desenho do seu tecido tiver uma direção. Aí nós vamos colocar um babadinho aqui na beiradinha. Esse babado é de bordado inglês. Bordado inglês tem frente e verso. A parte, geralmente a parte brilhosa, a partezinha mais brilhosa é a frente do bordado inglês. Na lateralzinha você vai fazer, ó, você vai virar meio centímetro, mais meio centímetro e passar uma costura aqui, que é o acabamento do babado, tá? Nós vamos fazer o nosso babado franzido. Se você costuma franzir, fazer os seus babados franzidos costurando na máquina, você vai fazer do jeito que é mais fácil para você. Eu sempre ensino a fazer assim, ó. Você vai pegar uma linha que seja forte. Eu aqui estou usando linha de bordar, ó. E fazer um alinhavo na lateralzinha toda, tá? Porque vai ajudar na hora de franzir. Nós vamos pegar o nosso tecido. O nosso babadinho vai ficar aqui. Eu vou fazer ele aqui, tá? Então, deixa eu virar aqui para mim, gente. E você vai colocar ele aqui, ó, tá? Então, nós vamos colocar ele no avesso. O avesso do tecido tá para cima. Verifica se o desenho tá virado para baixo mesmo. E aqui nós vamos botar o nosso babadinho. Esse nosso babado, eu já falei, vai ficar aqui. Então, nós vamos ter que... ele vai ficar caidinho. Então, aqui, ó, vamos marcar 1,5 centímetros. Vamos marcar 1,5 centímetros aqui, tá? Que o nosso babadinho vai começar 1,5 centímetros para dentro, de um lado e de outro. Por quê? Porque nós não queremos que o babado fique costurado, ele vai ficar soltinho, ele vai ficar para baixo. Aí nós vamos pegar, aqui tá do avesso do tecido, tá para cima. O nosso babado, a frente dele vai ficar para cima. Então vai ficar o avesso do bordado inglês com o avesso do tecido. Aí nós vamos colocar o nosso babadinho, ele vai começar daqui, ó, da onde nós marcamos 1,5 centímetros, tá? Aí, alfineta. A mesma coisa aqui, na marcação de 1,5 centímetros, tá? E nós vamos puxar essa linha e ir franzindo o nosso bordado inglês, tá? Então, depois tudo franzidinho, alfinetado, nós vamos fazer uma costura na beiradinha aqui, que é uma costura de proteção, simplesmente para poder tirar os alfinetes e o babado ficar no lugar, tá? Se você quiser fazer direto e tiver prática, beleza. É que esse é um canal para iniciante, eu prefiro ensinar assim. Nós vamos poder, ó, tirar as linhas que nós utilizamos para fazer o franzido, tá? A linha é só puxar, gente, que ela sai. Nós vamos pegar agora o nosso barradinho, que nós já vincamos aqui com ferro, e nós vamos colocar ele também com o avesso para cima aqui, tá? Então, vejam bem que ele vai vir, ó, aqui na lateralzinha, tá? Ó, na lateral do tecido. Ele é do tamanho do tecido de baixo. Nós vamos colocar ele aqui e alfinetar todinho. Aí tá. Alfinetado, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina. Com retrocesso no início,
retrocesso no final, tudo direitinho. Se você não sabe o que significa um pé de máquina, quando a gente fala na costura, um pé de máquina é uma margem, é uma unidade de margem de costura. E se você quiser saber mais a respeito, já existe aqui no canal uma aula sobre pé de máquina. Nessa aula eu mostro como fazer o pezinho da máquina, mostro os 3 pés de máquina que eu mais utilizo, tudo direitinho, tá? Então, vou deixar o link da aula de pé de máquina na descrição do vídeo, vai aparecer um izinho aqui em cima, clica, conhecimento é poder, e é conhecimento gratuito, gente. Então, vamos aproveitar, tá? Então, é isso que nós vamos fazer, um pezinho de máquina aqui, desse jeitinho aqui, tá? Aí, agora nós vamos passar esse barradinho lá pra frente do tecido. Então, vai ficar, ó, o babadinho penduradinho e o barrado pra cá, tá? Vamos dar uma passada, uma alfinetada, desse jeitinho aqui, tá? E aqui vai ficar o nosso passa-fita. Nós vamos alfinetar, aí nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui, rebatendo essa costura de baixo, e uma costura aqui, já fixando o passa-fita aqui. Se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode primeiro costurar aqui e depois colocar o passa-fita, tá? É só alfinetar o passa-fita. Você vai fazer uma costura aqui embaixo onde está a fita e depois outra costura aqui, ó, em cima de onde aqui, ó, prontinho o barrado, tá? Só falta depois a gente vai colocar aqui em cima o nosso lacinho, tá? Mas o nosso barradinho, a nossa parte de encaixe tá prontinha. Ó, a parte de dentro dela fica assim, toda embutidinha. Então, vamos separar aqui, reservar a nossa parte de encaixe. E agora nós vamos preparar a nossa parte da frente, tá? Que é a parte que fica em cima, quando a tampa tá fechada, é a parte que aparece. Então, assim, por exemplo, se essa daqui é aqui que a gente vai colocar, aqui é a beirada do nosso fogão, a frente do nosso fogão. Então, é aqui que nós vamos colocar o nosso barrado. Esse barrado não precisa ser embutido, porque essa parte aqui, ela vai ser costurada na outra. Então, é desnecessário embutir aqui. Nós já podemos colocar ele aqui em cima, ó. Certinho, direitinho, tá? Então, o ideal, para quem está iniciando, é que faça aqui, alfinete, faça uma costura, que é uma costura de proteção aqui na beiradinha, já estabilizando esse tecido aqui, tá? Mas nessa beirada aqui, nós vamos fazer aquele acabamento que nós fizemos de virar meio centímetro, tá, gente? Meio centímetro apenas. E ele vai vir aqui, com o acabamentozinho pra cima, tá? Então, assim, eu costurei, ó, fiz uma costurazinha aqui na beiradinha e aqui na beiradinha para dar mais segurança na hora de fazer o acabamento, tá? O nosso barradinho, nós vamos fazer um babado aqui. Diferente do outro, que o babado foi aqui, dessa vez o nosso babadinho vai ser aqui, tá? Ó, eu tô dobrando aqui e vou passar só para vincar e saber aonde é o meio. Vou virar aqui para mim, tá, gente? Então, o meio é aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o babadinho, com o bordado inglês. Eu vou dar uma passada no meio. Porque eu quero centralizar o meio do nosso, né, babadinho. Aí vai ficar aqui, ó, vinco com vinco, tá? E eu vou botar o nosso babado em cima da beiradinha, ó, do tecido. Aqui, ele vai vir na beiradinha aqui também, tá? Ó,
aqui na beiradinha do tecido. Prestem atenção se a frente do tecido tá para frente, tá? Tá para cima. E aqui a outra beiradinha. Então, para ficar o babado bem distribuído, nós vamos franzir essa parte aqui e depois essa. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando vocês forem franzir, vão franzir direitinho, né? Mas procura deixar aqui essa parte um pouquinho reta, tá? Na hora de franzir. Ó, desse jeitinho aqui, ó, que nós vamos franzir. Aí, essa parte aqui do cantinho, eu vou deixar mais reta, sem franzido. Por quê? Porque de todo jeito nós vamos costurar aqui, né? Então, nós vamos deixar franzidinho a partir daqui, ó. Vamos alfinetar e passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Isso dos dois lados. Depois de feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso passa-fita, colocar aqui e fazer uma costura embaixo de onde está a fita e em cima de onde está a fita, tá? E vai estar pronta a parte de cima do nosso, da nossa capa para tampa do E tá aqui, ó, as duas partes já prontas, tá? Essa parte aqui, que é a partezinha que vai ficar em cima do fogão, na parte de cima, e quando a gente virar, quando levantar a tampa, vai ficar assim, ó. Deixa eu botar direito. Quando levantar a tampa, vai ficar assim, essa parte aqui, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essa parte aqui vai ter que se unir a essa, correto? Então, nós vamos botar aqui, ó, a frente para cima e aqui a frente para baixo. Então, vai ser frente com frente, né? E nós vamos alfinetar. Aí aqui, ó, depois de todo alfinetadinho, nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura daqui. Olha só por quê. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque que na hora de colocar o babadinho na parte que vai ser do encaixe, a gente tem que dar 1,5 centímetros, tá? Ó, porque aqui a gente vai costurar e o babado vai continuar aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura de um pezinho de máquina com retrocesso aqui no início, vai vir costurando, tá? Toda a volta e com retrocesso aqui no final. E tá aqui, ó, como vocês viram, costuradinho, um pezinho de máquina, tá? Todo direitinho. Aí, assim, gente, é claro que aqui, ó, essa parte aqui, quando a gente virar, vai ficar tudo embutidinho, ok, bonitinho. Mas nós temos essa parte aqui que vai ficar sem, essa parte aqui, ó, que vai ficar sem acabamento. Se vocês tiverem prática no viés e quiserem colocar um viés bem fininho aqui, pode fazer, tá? Mas eu venho com a proposta bem fácil, que é o quê? Nós vamos fazer uma bainha aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Você vai botar aqui, ó, o avesso para cima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O zoom. Ó. Olha aqui. Aqui tá o avesso para cima, né? Aqui, ó, é a separação da costura, ok? Ó. Então, nós vamos aproveitar isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Separar essa costura aqui. E vamos vir fazendo este vinco na parte
que tá sem, ó, tá sem o acabamento. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui é a parte que tá costurada. Nós vamos virar essa partezinha aqui, ó, e fincar, tá? Virou, vincou. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o acabamento desse vinco aqui. Ó, tá aqui vincadinho direitinho, né? Aí nós vamos colocar só uma beiradinha para dentro para ficar o acabamento bonitinho. E vamos passar uma costura aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer com este outro lado aqui. Com este outro lado aqui. Nós vamos virar aqui na costura e vamos vir, ó, dobrando. E vamos passar uma costura também aqui, ó, na beiradinha, tá? Ai, meu Deus. E vamos passar também uma costura aqui, tá vendo? Dobrou, a mesma coisa que fizemos do outro lado. Depois que passar essa costura, aí nós vamos fazer aqui, ó, nessa beirada aqui final, nós vamos virar 1 centímetro e depois mais 1 centímetro, passar, vincar e passar uma costura, tá? Para o acabamento ficar todo bonitinho. Então, gente, aí tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, meu alfineteiro. Ele tá aqui todo costuradinho, tá? A beiradinha, costuradinha, e a ponta lá de baixo, o acabamento certinho, beleza? Se você... Ah, que eu ia falar. Quando vocês forem costurar essa beiradinha aqui, cuidem para não costurar o babadinho, tá? Então, quando for costurar, bota o babadinho pro canto e costura aqui, beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que depois disso feito, aí vocês podem fazer o overlock aqui nessa beirada ou o zigue-zague para selar essa costura, tá? Não faz antes de costurar aqui, não. Depois que fizer isso aqui, é que vem com overlock. Agora, nós vamos desavessar a nossa peça, que já está pronta, tá? Aí aqui, ó, gente, para poder colocar o nosso lacinho, nós vamos dobrar isso aqui ao meio, tá? Ó. E vincar aqui o meio. Vincar para a gente saber onde é o meio de um lado e de outro, tá? Aí, ó, aqui. Nós sabemos que aqui é o meio, então aqui vai ficar um lacinho no meio, tá? Esse lacinho, eu vou colocar ele assim, ó. Eu quero a pontinha dele encostando aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Peraí. Ó, eu quero a pontinha dele encostando aqui nessa pontinha, tá? E, ó, meio com meio. Eu vou utilizar a cola de tecido. Se vocês não tiverem a cola de tecido, não tem problema não, tá, gente? É só estabilizar e vir costurando por aqui por baixo, fazendo pontinho e estabiliza ele. Mas é aquilo que eu falo para vocês, a cola de tecido é um ótimo facilitador. Então, providenciem, comprem uma cola de tecido, tá? Vai ajudar muito, vai economizar o tempo de vocês. Aqui, ó, como vocês puderam ver, eu deixei sem colocar cola aqui, ó, na pontinha do laço, tá? Eu não vou colocar a cola. E, ó, vou colocar ele aqui. Tá bem na pontinha. A cola de tecido, ela funciona melhor quando o tecido é de algodão. Então, tricoline, chita, algodão cru, linho,
Tecidos sintéticos, ela demora mais a colar, ela não é tão eficaz, tá? E a parte da frente já tá, ó, direitinho. Agora nós vamos colar aqui, ó. Aqui já tá o vinco, que nós dobramos, né? E o meu vai ficar. E tá aqui prontinho, ó, a nossa capinha, tá? Quando ela estiver no fogão, o fogão tiver com a tampa fechada, ela vai ficar assim. Quando ela tiver com a tampa levantada, ela vai ficar assim. Olha que gracinha. Olha como esse laço, ele dá todo um diferencial, um olhar especial sobre a peça, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça aqui, gente, é bem vendável. Próxima aula, a aula de quinta-feira. A aula de quinta-feira vai ser a aula da capa para a tampa do forno, tá? Que faz o conjunto com essa aqui. E na sexta-feira nós vamos fazer um barrado de pano de prato com essas combinações aqui. E assim nós vamos ter um kit de cozinha super legal para vocês fazerem, para dar de presente. Agora tá na hora de começar a fazer as coisas e começar a guardar para final de ano, gente, porque não é brincadeira não, o tempo passa muito rápido, daqui a pouco, final de ano tá, ó, dezembro tá batendo na porta, é bom vocês terem esses kitzinhos que gastam pouco, que você pode vender baratinho. Esse tecido foi um tecido barato, então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e com saúde. Não esqueçam de curtir o vídeo, isso é muito importante, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.